E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou falar sobre o método de estudos que eu usei para ser aprovada na polícia aos 20 anos. Para quem não sabe, era o concurso dos meus sonhos, esse concurso. Eu comecei a estudar bem nova, assim que eu saí do ensino médio, mais ou menos, porque eu já sempre soube o que eu queria. Só que eu comecei totalmente errado, totalmente perdida. Eu fiz muita coisa errada, peguei muita coisa que às vezes as pessoas me falavam e não funcionou para mim. Então é como eu costumo dizer, estudar para concurso não é uma receita de bolo, não é uma coisa mágica assim que eu vou te pegar aqui, te passar, você vai aplicar na sua rotina e magicamente tudo vai dar certo e tudo vai se desenvolver. Mas, sim, basicamente muitas das coisas consistem em você analisar padrões, ver aquilo que pode ser aplicado para você e repetir e ver se dá certo para você. Então, se deu certo para mim, eu sempre digo, se eu conseguir, então você também consegue, também pode ser que dê certo para você. E é sobre esse método que eu queria vir aqui falar para vocês hoje, que basicamente foi o estudo ativo. Porque o que acontece? Eu vejo muitas pessoas falando sobre o estudo ativo, só que a verdade é que tem muita gente que não sabe realmente como ele funciona e como você conseguir aplicar o método de estudo ativo na sua rotina. E assim, só para vocês entenderem, eu fazia faculdade, eu trabalhava, então eu não tinha muito tempo para estudar por dia. Então talvez se eu fosse seguir o método tradicional que as pessoas seguem, que é aquele de ficar assistindo muito videoaula, muitos PDFs, eu não teria conseguido passar, porque eu não tinha esse tempo todo para estudar e eu não fiquei estudando tanto tempo para o concurso da polícia. Eu estudei aproximadamente uns 6 a 7 meses, não foi direto porque eu acabei parando alguns momentos, que acabei tendo alguns problemas, enfim, como todo concurseiro, acabei também desistindo no meio do caminho, aí vinha alguém me capturava, assim, capturava minha alma, levantava e falava, não, você não vai desistir, você vai continuar. Aí eu pensava, realmente eu vou continuar, né, mesmo com toda incerteza, achando que às vezes não ia dar certo e no final deu certo. Então assim, é por isso que eu digo que às vezes estudar mais, estudar pesado não é sinônimo de estudar melhor, porque realmente olhando a minha rotina, eu não fui o tipo de pessoa que estudava pesado porque eu realmente tinha essas limitações de horários, que é o que eu vejo que acontece com muita gente hoje em dia. Então você que está até me assistindo aí, você estuda, trabalho, tem uma rotina difícil, eu sei que é a maioria, e você acha que às vezes é impossível para você vencer desse jeito também, e eu tô aqui para te provar que também é possível, porque também foi essa a minha rotina. Eu sei que não é fácil, e é aquele lema que eu costumo repetir bastante, mas se fosse fácil todo mundo faria, todo mundo conseguia, mas realmente estudar para concurso não é uma coisa para todo mundo, porque é algo ali que te tira realmente da sua zona de conforto. É algo que requer que você abdique de muitas coisas, você vai ter que abdicar de lazer, você vai ter que abdicar às vezes do convívio, de amigos, de alguns eventos importantes, mas você tem que sempre ter muito claro o objetivo pelo qual você está fazendo aquilo, que é isso que realmente torna as coisas mais fáceis, não vou dizer nem mais fáceis, mas menos difíceis, sabe? O seu propósito ele tem que ser claro, porque quando o propósito não é claro, é muito provável que você acabe se perdendo durante o caminho. Então eu praticava esse método de estudo ativo, que era basicamente, eu estudava através de questões, não era somente por questões. Como que eu fazia? Eu preferia estudar por PDFs, porque os PDFs eles costumam ser muito mais resumidos e muito mais rápido. É muito mais rápido você fazer uma leitura, uma vez que você adquire o hábito de ler, você consegue fazer uma leitura mais rápida e já aplicar aquilo ali através de questões, resolvendo as questões, do que se eu fosse ainda assistir uma aula, às vezes era meia hora, uma hora o professor falando. Muitas das vezes ele desvia do assunto e ele não fala tudo que é, às vezes tudo que é importante. Muitas das coisas que os professores falam em aula, sim, são totalmente descartáveis, não são coisas que caem, às vezes tem uns que viajam um pouco, fogem do assunto, então eu realmente não gostava de videoaula. Eu só apelava para videoaula em último caso, geralmente nas matérias exatas, por exemplo, raciocínio lógico e matemática, porque eu realmente tinha que ver o professor fazendo aquele exercício para eu entender como funcionava e era também. Mas matérias teóricas, por exemplo, direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, eu nunca optava por assistir aulas, eu sempre optava pelo método realmente fazer leitura ativa no meu material. O que é leitura ativa? Leitura ativa, eu até tenho um outro vídeo aqui explicando, basicamente é você se envolver com aquela leitura, é você sair daquele modo de um leitor passivo que está só lendo, da mesma forma que às vezes você lê um jornal, você lê uma notícia e você tem zero envolvimento com aquele texto, porque realmente é comprovado cientificamente que a gente esquece informações porque a gente não cria vínculo nenhum com aquela informação. Então o nosso cérebro, por ele não considerar isso importante, ele acaba descartando isso. E é por esse motivo que você não consegue se lembrar das coisas que você estuda, porque você estuda de uma forma passiva, você não cria vínculo nenhum com aquela informação e você acaba se esquecendo de tudo. Então, eu fazia esse método de leitura ativa, eu lia o material e logo em seguida eu já partia para a parte prática, a parte das questões, mesmo sem ver 100% do assunto, mesmo sem ler 100% do PDF, eu nem lia o PDF inteiro, juro para vocês. Por quê?
Um pouco porque eu não tinha paciência e eu não tinha tempo, eu sabia que eu tinha que ser rápido e eu gostava muito de fazer questões. Então, basicamente, sim, foi algo que me ajudou. Eu tinha uma facilidade maior de gostar de fazer questões, mesmo que eu errava muito no começo, gente. E eu sempre costumo falar, é totalmente normal você errar muitas questões no começo, mas estudar para concurso você vai aprender que você tem que amar o seu erro. Quanto mais você erra, isso já é comprovado que aquelas questões que você erra, você consegue fixar elas na sua mente muito mais do que aquelas que você acerta. Você pode ter certeza que aquelas questões que você errou na sua prova, às vezes, as que você acertou você nem lembra, mas tem questão que você errou que você nunca esqueceu. Mesmo tem questões nas minhas provas que eu errei, que foram assim, conteúdos que eu tinha estudado, eu fiquei muito chateada porque eu errei a questão, às vezes por uma falta de interpretação minha ou por uma sacanagem da banca, né, que a gente sabe que também acontece. Às vezes a banca tem um entendimento totalmente diferente do que está ali no material que você estudou, enfim, isso acontece, mas eu não me esqueci dessas questões até hoje, diferente de outras coisas que eu acertei. Então eu acho que a primeira coisa que você tem que ressignificar no seu estudo para concurso é você entender que o erro ele vai te ajudar muito a evoluir. Então é você errar e você, cara, não é, nossa, eu sou muito ruim, eu sou muito burra, eu tô errando tudo. Não, cara, você tá errando, você tá aprendendo, você tá praticando. Pode ter certeza que só de você ter começado fazendo essas questões e praticando, você já tá na frente de muitas pessoas que começam e simplesmente elas acham que estudar para concurso é igual, quer fazer um cursinho ali de, sei lá, de qualquer coisa ali de culinária, quer ficar só... Não, nem culinária, porque culinária você precisa praticar ali, fazer a comida para você aprender também. É como qualquer coisa que você realmente precisa treinar. Quanto mais você treina, mais você aprende. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Você quer fazer um curso de como tocar violão. Você acha que você vai aprender como tocar violão só assistindo alguém falando sobre isso, se você não praticar e não começar você a tocar violão? Ou você querer fazer um curso sobre como aprender a fazer natação se você não nadar, se você não praticar a sua natação? Você nunca vai ser bom, é uma coisa que você faz pouco, que você pratica pouco. Então estudar para concurso é a mesma lógica. É uma lógica simples, é bastante simples, só que tem gente que não entende isso. Tem gente que quer simplesmente achar que é igual ela estudava no ensino médio, estava lá o professor falando, ela voando na aula e ela acha que ela vai conseguir passar em concurso desse jeito. E aí quando você vem para a realidade, você vê que não é nada assim. Você realmente tem que aprender sobre o estudo ativo, sobre estudar ativamente através de questões. Eu também já falei que como se estuda por questões, existem 3 formas que você vai aplicar o estudo de questões na sua rotina de estudos. Existem formas de você resolver as questões. Eu não consigo falar nesse vídeo, mas eu já tenho um vídeo aqui no meu canal já explicando sobre isso, sobre como você vai usar as questões para estudar melhor e entender mais o conteúdo que você estudou. Existem várias formas, existem questões que você vai fazer só para fixar o assunto, outras realmente são para praticar e ver se você fixou o que você estudou. Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês a terem uma clareza. Aqui no meu canal tem outros vídeos onde eu explico sobre o método de leitura que eu usava, o método de questões, mas basicamente foi isso, foi fazer um estudo ativo. Eu tinha pouco tempo, eu tinha que ser mais estratégica ali no meu material e eu não podia ficar assistindo milhares de videoaulas e vendo PDFs gigantes, então às vezes eu cortava até muitos PDFs pela metade, porque eu fazia muitas questões antes e eu sabia que aquilo ali não era uma coisa que caía muito, então eu pulava aquilo, eu sabia que a chance de cair era pouca. Então foi só quando eu comecei a realmente abrir minha cabeça para isso, entender isso, foi que eu consegui melhorar muito meu desempenho, foi muito rápido. Quando isso bateu na minha cabeça, estalou assim, eu percebi que eu tava evoluindo muito nas questões, porque eu realmente peguei o jeito da coisa, é assim que funciona. Então, como eu falo, se funcionou pra mim, eu acredito que também pode funcionar pra vocês. Eu espero que tenha ajudado. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, eu posto diariamente dicas sobre estudo, sobre produtividade, motivação, conto um pouco da rotina policial. Me segue no TikTok, tem um grupo também gratuito no Telegram, onde eu posto dicas também para vocês, tem alguns materiais gratuitos. Eu também faço mentorias para concursos públicos e tenho planejamento para vários concursos de carreira policial. Então, se você tem dificuldade, não sabe como se planejar, me chama lá no Instagram e eu te ajudo a você montar um cronograma para você conseguir estudar e ser o próximo aprovado no concurso dos seus sonhos. Então, por hoje foi isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!